Felizes sereis vós, se fordes ultrajados por causa de Jesus, pois repousa sobre vós o Espírito de Deus. Meu amado irmão, minha irmã, ótima quarta-feira para você, 5 de novembro. Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua vida, Deus abençoe teus planos, os teus projetos. Se você hoje acordou animada, animado, motivado, amém, Deus abençoe. Mas se você acordou também meio borocochô, meio desanimado, confia em Deus, coloca a tua confiança no Senhor. Para de se decepcionar com o outro, até com a gente mesmo. Coloca a tua confiança, coloca a tua esperança em Deus. Ele sim, Ele nunca nos decepciona. E que bom que estamos aqui juntos, eu, você, ouvindo a palavra de Deus diariamente, meditando o seu santo evangelho. Eu quero convidá-lo, inclusive, a compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Quantas pessoas no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, estão precisando ouvir a palavra de Deus, estão precisando se conectar com o Senhor. Então você vai ser instrumento de Deus nessa manhã. Direciona essa palavra, direciona essa mensagem para ela. Hoje o evangelho está em Lucas, capítulo 14, versículos do 25 ao 33. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha com ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seguindo Jesus, uma grande multidão, ou melhor, o evangelho hoje usa no plural, grandes multidões seguiam Jesus. Multidões seguiam Jesus porque Jesus curava, porque Jesus sarava, abraçava, perdoava, alimentava. Jesus multiplicou o pão, né? Jesus fazia pesca milagrosa. Jesus era aquele que opera milagres. E as pessoas se conectavam e as multidões o apertavam, o comprimiam. E diante desse cenário, dessas multidões seguindo Jesus, Jesus nunca se envaidece com os elogios, né? Ele vira para essa multidão na sua autenticidade, honestidade. Ele diz: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até mesmo da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Diante do cenário de muita gente seguindo Jesus, ele começa a apresentar os desafios de segui-lo.
Ele não quer uma multidão seguindo apenas querendo colher os benefícios. Ele quer, de fato, até pode ser uma multidão ou um grupo menor, mas de comprometidos, que esteja amando-o em primeiro lugar, colocando a missão, o chamado, a vocação em primeiro lugar. É muito fácil nos aproximarmos de Jesus querendo uma cura, querendo uma graça, querendo um pão, um peixe. Quando ele multiplica o vinho, transforma a água em vinho, faz a pesca milagrosa, caminha sobre as águas. Mas esse Jesus, esse mesmo Jesus, ele disse que quem não carrega a sua cruz não caminha atrás de mim. E eu me preocupo muito porque hoje tem muita gente falando de Jesus como a luz, mas esquecem de falar da cruz. Jesus sim é luz, mas também é cruz. Eu tenho muito receio quando muitos pregam Jesus apenas da cura, do amor, da emoção, e não pregam o Jesus do renuncie a si mesmo, do tome a sua cruz e me siga. É muito fácil seguir a Jesus enquanto está tudo bem, Mas e na hora da cruz? E na hora do Calvário? E na hora do processo? E na hora de suportar o deserto? Será que vamos continuar com fé? Ou vamos esbravejar, vamos reclamar, por que isso? Por que isso comigo? Por que Deus permitiu isso? Tenhamos muito cuidado para a gente não criar um Deus, um Jesus, apenas da prosperidade, da bênção, da graça, da paz. Jesus, de fato, ele vem nos ensinar a calcular. Ele vem nos ensinar a pensar que o seu amor exige uma mudança, uma transformação, uma conversão. É uma mudança de vida. E quantas pessoas estão seguindo, mas que muitas das vezes falam, é porque eu sou assim. Porque foi Deus que me fez assim. E essas pessoas, elas não estão abertas. Muitas das vezes eu não estou aberto a mudar. Será que a proposta que Jesus tem para mim não passa por uma mudança? Ele diz que eu preciso me desapegar de pai, mãe, filho, irmão. Eu preciso me desapegar. E tem pessoas que não querem desapegar de bens materiais. Tem outras pessoas que não querem desapegar do seu ponto de vista. Outros não querem desapegar de suas teorias. Quantos que estamos muitas das vezes seguindo, ouvindo, falando, não, mas isso aqui eu penso dessa forma. Será que nós temos que fazer como a gente pensa? Ou como o Cristo pensa? E ele nos alerta. Quem quiser me seguir tem que renunciar a si mesmo, renunciar suas teorias, renunciar sua própria vontade, renunciar sua própria interpretação para acolher a interpretação do reino, a interpretação do reino de Deus que é revelada através do Espírito Santo. E por isso, meu irmão, minha irmã, eu convido você a diariamente estar aqui ouvindo a palavra de Deus e pedir: Senhor, molda o meu coração. Senhor, transforma a minha mente. Até os pontos mais difíceis que eu penso, eu não quero pensar segundo a minha vontade, a minha inteligência, a minha teoria. Eu quero sim, Senhor, que o Teu Espírito Santo me guie, que o Teu Espírito Santo me oriente, que o Teu Santo Espírito me traga discernimento, que eu possa, de fato, fazer não a minha vontade, mas que eu seja capaz, ter força o suficiente de renunciar à minha própria vontade, os meus próprios
desejos carnais, a minha humanidade, a minha fraqueza, a minha pequenez e pedir: Senhor, dai-me força para que não faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Eu quero, Senhor, renunciar o meu eu para fazer a vontade do meu Deus, que me amou primeiro e que sabe de fato o que é melhor para mim. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.